Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e você é o nosso convidado a estar conosco até o final. Nessas semanas, nós estamos falando a respeito de como ser e se tornar um filho de Deus. A pergunta é, você tem desfrutado de uma vida de um filho de Deus? Se talvez você nem saiba quais são os privilégios, os benefícios de ser um filho de Deus, fique conosco que você vai acompanhar pessoas que, quando chegaram à Igreja Universal, chegaram com a vida completamente destruídas. Elas se deram conta, reconheceram que não tinham nada de filhos. Mas, através da fé, elas alcançaram esse privilégio. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com vocês. Todos somos filhos de Deus. Quem nunca ouviu essa expressão? Teoricamente, isso faria com que todas as pessoas herdassem aquilo que vem dele. Mas, por que então a grande maioria das pessoas vive o inverso daquilo que Deus promete a seus filhos? De fato, o mundo seria outro se todos fossem filhos de Deus. Mas, se por um lado não vemos isso na maioria, por outro, aqueles que verdadeiramente são filhos mostram em suas vidas a alegria de uma vida cuidada por este Pai. A única coisa que eu queria era ser filha de Deus. E eu comecei a dar tudo de mim. Então aí veio o Espírito Santo, preencheu todo o vazio que estava dentro de mim. Foi uma certeza que naquele momento ali a minha vida estava mudando, que uma nova Marcela estava nascendo. Eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Ali Deus me confirmou que eu era filho dele, que eu não estava só e que agora ele era comigo. O Espírito Santo testificou dentro de mim que agora eu era filha dele, porque eu não era filha, né? E ali ele realmente falou, agora você é minha filha. Em dezembro, a Fogueira Santa dos Filhos de Deus. Em Finsbury Park ou em uma igreja universal mais perto de você. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Muito bem, estamos de volta e você é o nosso convidado nessa segunda-feira, está conosco. Todas as segundas-feiras temos reuniões especiais voltadas para as pessoas que têm vivido situações complicadas, seja de problemas de imigração, você talvez esteja desempregado, você talvez seja dono do seu negócio, tenha enfrentado problemas com seus funcionários, com fornecedores. Saiba de uma coisa, os exemplos que você vai acompanhar de pessoas que quando chegaram à igreja, talvez chegaram sem nada, chegaram sem saber o que fazer diante da situação. Mas quando entenderam, através da palavra de Deus, que existe uma solução, existe uma saída para o problema deles, então eles tomaram uma atitude, desafiaram a situação, colocaram em prática a direção recebida e venceram. Toda segunda-feira você vai receber, nós temos ali uma palestra empresarial. Aqui em Finsbury Park estamos às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30. Estamos vivendo um propósito muito especial, levando as pessoas a honrarem a Deus, a saberem como honrar a Deus, como seu Pai e como o seu Senhor. E, claro, você honrando a Deus, qual será o benefício de honrar a Deus? Qual será a recompensa? Naturalmente você vai se tornar filho, você vai aprender a se tornar filho de Deus e vai viver uma vida como o filho do rei. Saiba de uma coisa, o seu sofrimento pode acabar hoje mesmo. Vamos acompanhar um testemunho e já voltamos com vocês. Eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Eu achava, inclusive, que eu era muito santinha. Eu fui criada na igreja, cheia do Espírito Santo, falava em línguas na outra igreja. Mas dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa errada, só que eu não queria assumir isso. Eu tinha medo de morrer.
Eu tinha medo de ir pro inferno. Meu nome é Nayara Márcia. Meu nome é Marcelo Soares. Eu fui criada em lar evangélico. Toda a minha família conhecia a palavra de Deus, meus irmãos, a minha mãe. Nós acreditávamos em revelações, profecias, mas a nossa vida não batia com nada que a Bíblia dizia. Aos 15 anos, eu conheci o meu esposo, né, o Marcelo. Era incrédulo, não era na minha fé, né? Eu estava seguindo o mesmo caminho que a minha mãe, né? Porque minha mãe veio de 3 divórcios. Ela conhecia a fé, conhecia a palavra de Deus, mas os 3 relacionamentos dela eram com pessoas que não tinham a mesma fé que ela, né? E eu estava fazendo a mesma coisa. Conheci ele acreditando que ia ter a família perfeita que eu sempre sonhei. Nesse período que eu conheci a Nayara, eu era muito mulherengo. Bebia também. E o meu maior problema era a mulher, né? Que eu namorava com ela e namorava com outra garota, assim, às vezes até mais de uma. E eu conheci meu comportamento errado e vendo a vida que ela estava levando, vendo a vida correta, eu resolvi ir para a igreja com ela. No decorrer do tempo, nós nos casamos, né? Na igreja, ele já convertido. Eu realmente vi que ele se tornou um homem de Deus, porque ele já não me traía, se tornou um esposo muito bom para mim, manso, tudo. A gente começou a ver os indícios do pastor estranho. Meu esposo era muito próximo, esse pastor, a gente vendo o pastor tendo umas atitudes erradas, de vez em quando um palavrão. Em um dado momento, o pastor realmente abandonou a igreja. Realmente, o pastor abandonou as ovelhas. Ele resolveu fechar a igreja e foi embora. A gente ficou assim disperso. Hoje em dia, por incrível que pareça, ele é devoto a São Jorge. Mas por ele ver essa fé sincera na gente, ele mesmo chegou pro meu esposo e falou assim: por que você não vai na Igreja Universal? A Igreja Universal é uma igreja séria. E o meu esposo me chamou: amor, vamos na Igreja Universal. Eu relutei, porque a gente tinha um certo preconceito. Ele também tinha e eu também. Só que quando nós fomos para a Igreja Universal, ele rápido entendeu a fé. Hoje eu creio que como ele veio assim com o cheiro do mundo ainda, que ele estava há pouquinho tempo nessa outra igreja que eu frequentava, ele foi muito puro na fé. Ele ouviu a pregação ali, ele tinha um preconceito, mas quando ele ouviu a pregação, a forma que a igreja funcionava, a pregação do Bispo Macedo, as pessoas falando que só falava de dinheiro, o bispo ali falando de salvação, ele vendo o funcionamento, ele se entregou rápido, ele entendeu. Agora eu, não. Eu, relutante dentro de mim, religiosa. Na minha cabeça tinha 2 pregações quando eu ia para a igreja, era uma na minha cabeça e outra lá no altar. O pastor pregava e eu pregava também dentro de mim, questionando tudo que o pastor falava, eu não aceitava. Eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Eu achava, inclusive, que eu era muito santinha, porque eu ganhei ele para Jesus. Eu fui criada na igreja, cheia do Espírito Santo, falava em línguas na outra igreja. Então, eu já achava que eu era cheia de Espírito Santo, né? Eu era realmente... achava que era uma filha de Deus, mas na verdade eu não era. Eu não era uma filha de Deus. E assim, eu fiquei nessa forma religiosa por mais de 12 anos, né, na Igreja Universal, com essa fé religiosa. Então parecia que acontecia isso realmente, não parecia que eu remava para um lado e ele para o outro. Que a gente tinha o nosso negócio, tinha a nossa rendinha e dava para pagar algumas contas e tal, mas não desenvolvia. E o que aconteceu comigo? A religiosidade, ela atrasou muito a minha vida, né? Porque eu queria muito sentir. Eu era acostumada em outra igreja, quando eu fui criada, em sentir. Então eu ligava o Espírito Santo a sentimento. E um dia o meu esposo, usado por Deus, ele falou para mim: amor, não adianta você fazer tudo. Você pode fazer tudo, orar, jejuar, fazer tudo. Se você não crê, você não vai receber o Espírito Santo. Eu entendi ali que eu não era filha, que eu não tinha o Espírito Santo. Então eu tive que ser muito sincera, me despir ali da religiosidade de quem eu era. E eu falei para ele: eu não tenho o Espírito Santo. Eu apontei o dedo para ele e falei: eu não tenho. E agora eu vou começar a buscar, eu vou recomeçar. E eu comecei na busca ali, buscando o Espírito Santo. E teve uma fogueira santa, né? Que veio uma fogueira santa. E ali eu me entreguei mesmo, começando por mim, né, por quem eu era, pela religiosidade de quem eu era realmente. E ali eu me lancei. Eu lembro que eu vendi os móveis da minha casa, a casa ficou vazia, assim. Eu vendi, a gente dormiu no chão, a gente ficou dormindo no chão. Vendi minhas roupas, vendi coisas e fiquei ali, fui gerando meu sacrifício, né, fui gerando. E também o sacrifício espiritual, eu levantava de madrugada, eu lembro que eu dormia no chão. Eu falava ao meu esposo: eu vou dormir no chão, porque eu tenho que buscar o Espírito Santo e eu vou fazer esse propósito, eu quero sacrificar tudo. Aí chegou o dia de eu cumprir o meu voto, né? E ali eu coloquei a Nayara religiosa, né? Toda aquela Nayara hipócrita que eu fui durante 37 anos, praticamente 35 anos, né? E ali o meu único pedido foi esse: meu Deus, que o teu Espírito venha sobre mim. E eu desci dali já diferente, já mais forte, mas eu fui buscando, ali eu fui buscando, né?
Mas um dia eu em casa, sozinha, não tinha ninguém em casa. Eu lembro que eu até citei, falando com Jesus, eu falei, Senhor Jesus, quando o Senhor veio aqui, o Senhor falou duro com as pessoas, né? E muitas pessoas saíram, né? Não aceitaram a palavra do Senhor. E o Senhor virou para os discípulos do Senhor e falou assim, e falou para eles, vocês não vão embora também? E Pedro falou para ele, Senhor, para onde nós iríamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E ali eu falei com Deus, eu falei, Senhor, para onde eu iria se o Senhor não me deu o teu Espírito? Porque nem do mundo eu sei ser, porque a vida inteira eu fui religiosa. E eu me derramei ali, eu chorei, eu busquei, mas ali eu fiquei em paz. Parei a minha busca, parei de chorar, fiquei bem. Aí eu coloquei uma pregação na Univer e comecei a assistir essa pregação. E na pregação, o bispo Renato falou assim, na pregação, não adianta você fazer tudo se você não crê. Ali eu vi o próprio Deus falando, creia, minha filha, só creia. O que você quer mais? É só crer. Eu criei realmente, sem emoção, pastor. Depois daquela oração ali, eu não chorei mais. O Espírito Santo testificou dentro de mim que agora eu era filha dele, porque eu não era filha, né? E ali ele realmente falou, agora você é minha filha. Em 2019 eu recebi o Espírito Santo, em 2020 entra a pandemia, né? E a gente já vendo, assim, eu via ele que a nossa vida não estava assim, batendo, né? Porque a vida amarrada, durante todos esses anos ficou ali amarrada. A gente tinha negócio próprio, mas as coisas não andavam, né? Só que chegou um dia que a gente se revoltou, porque a gente falou, a gente é filho de Deus agora, né? O que está acontecendo? E eu falava muito com ele, às vezes, amor, vamos abrir um restaurante, que a gente trabalha com um ramo de alimentação, a gente tem um restaurante, só que esse restaurante era limitado. A gente só podia atender um condomínio, a gente não podia atender a cidade de Angra dos Reis, era só o condomínio. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, não tinha como a gente atender, porque as pessoas quase não vinham com medo da Covid, né? A gente não tinha outra renda. Eu lembro que eu falava assim pra ele, amor, a gente tem que abrir um restaurante fora. Aí ele falava assim, amor, para abrir um restaurante tem que ter pelo menos 100 mil. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Como a gente ia abrir um restaurante sem dinheiro, a renda não estava entrando, não estava acontecendo nada e a gente não tinha dinheiro. A gente ficou praticamente quase um ano assim. Logo após veio a Fogueira Santa de Israel. Então ali a gente se lançou. E na mesma semana já veio uma pessoa que me falou de um lugar muito bom, que lá não tinha um restaurante. E eu sabia onde era esse lugar, mas nunca tinha ido lá. Então eu fiz uma visita nesse local e vi realmente que o lugar era bom. Eu sei que em uma semana a gente já estava começando a obra. E conseguimos inaugurar o restaurante. Esse restaurante tem apenas 8 meses que a gente inaugurou. Né? Ele fica localizado nos melhores condomínios de Angra dos Reis, né? Condomínio aberto ao público, que é condomínio grande. Os maiores barcos de Angra eles ficam assim, praticamente na frente do restaurante, né? Que é uma área de mar. E hoje, graças a Deus, está sendo sucesso. E hoje a gente tem como expandir, porque não é igual ao outro restaurante, que a gente era limitado só ao condomínio, né? Esse outro a gente pode atender toda a cidade. E nesse tempo agora, aconteceu o que 18 anos não acontecia. Graças a Deus, a gente sai, a gente faz viagem, eu saio com minha esposa, meus filhos. Hoje eu tenho um filho de 15 anos que ele nunca me deu um problema. É um rapaz educado, a minha filha é uma menina de 12 anos, comportada. Eu tenho um filho de 5 anos também, nossa família é abençoada, graças a Deus. E o mais importante é a nossa vida espiritual. Porque não adianta nada disso se não tiver paz, se a gente não estiver bem com Deus, né? E eu sei que tudo vem dele. Então a chave de tudo eu vejo que é o Espírito Santo. É tudo ele, é tudo por ele e tudo é ele. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida.
Participe da palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, por esta pessoa que neste momento ela está orando e pedindo ao Senhor pela misericórdia da alma dela. Ela reconhece que a vida que ela tem vivido não é uma vida de filho de Deus. Ela não tem sido filho legítimo do Deus vivo. E por isso ela clama pelo Senhor, pela tua ajuda. Por isso ela busca, meu Pai, com sinceridade, a transformação da mente, da alma, do coração. E eu te peço, Espírito Santo, ouve a oração desta pessoa. Ouve a oração desta mãe que pede pelos filhos, porque essa mãe já é uma filha de Deus e ela não vê isso acontecer na vida dos seus próprios filhos. E esse é o desejo que ela tem, de trazer os seus filhos legítimos para serem filhos do Altíssimo. Essa esposa que luta pela família agora. Meu Pai, manifesta o teu poder. Consagra esta água. Quando esta pessoa beber da água, ela receba forças para poder lutar e vencer. Beba d'água agora e seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está abençoado. Você recebeu forças para sair da onde você estiver, chegar a uma igreja universal mais próxima de si. Nós estaremos aqui em Londres, no norte de Londres, 232 Seven Sisters Road, em Finsbury Park. E lembrando que neste domingo será um dia todo especial. E eu lhe convido a vir com toda a sua fé e buscar em Deus, de Deus, ser um filho de Deus legítimo, nascido do altar, pela fé. Não pelos seus próprios méritos, não, mas pela fé na palavra de Deus, você será capaz de se tornar um filho de Deus. Às 10 da manhã, aqui em Finsbury Park, em todas as igrejas universais. Para mais informações, você pode acessar o nosso website e informar-se a respeito dos melhores horários e localidades próximas de si. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima.